We were 1,000 miles for comfort. We are traveling the sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the scene. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step you take, geared to the break, strolling so casually. With the fear in the same, gave you another name instead of the battery. Yeah. You gave me a chance, I will take it. Stay sharp in the dark, but I'll make it. Knowing only your heart, you can shake me. Where I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. Muito bem, New Way, projeto novo do Dó, junto com a Amanda Santana, projeto paralelo, e a gente vai conversar com eles essa semana ainda. O nosso assunto principal do Sofá de hoje é sobre ansiedade. Precisamos falar mais e principalmente agir mais sobre isso, que às vezes nos paralisa completamente. Para falar sobre esse assunto, você já sabe que eu entrevisto hoje aqui a doutora Alcione Garcia, que é psicóloga, e ela também é hipnoterapeuta contemporânea. Eu amei isso aqui. Eu acho até que eu vou querer começar a entrevista perguntando o que é hipnoterapia contemporânea. Eu não sei se eu gostei mais do terapia ou do contemporânea, mas os dois me agradam. Mas antes de começar com você, doutora, a gente vai chamar um breve VT para o pessoal de casa entender um pouco melhor sobre o que vamos falar, para poder você de casa participar também. Vamos ver. As pressões, as cobranças e o nosso dia a dia transformam a ansiedade em uma doença. Um sentimento de apreensão desagradável, acompanhado de sensações físicas como vazio no estômago, sensação de aperto no peito, taquicardia, sudorese, cefaleias e falta de ar caracterizam um quadro de ansiedade elevada. Mas a ansiedade também é benéfica para nós. Ela é um sinal de alerta que nos adverte sobre perigos e nos capacita para enfrentar ameaças. Ficar atento aos sinais e sintomas que ela expõe é o melhor caminho para reconhecer o limiar entre o saudável e o patológico. Bom, você viu aí sobre o que vamos falar. Doutora, como eu falei, o que é a hipnoterapia contemporânea, antes da gente entrar no nosso tema de ansiedade? Muito bem, Maia. Boa noite, né, a todos. Na verdade, a hipnoterapia contemporânea ela vem da hipnose, que é mais conhecida, né? O nome hipnose, que veio de Freud. Ele usava muito quando ele descobriu a psicanálise. Ainda hoje se usa? Sim. Na verdade, algumas pessoas até falam, alguns profissionais mesmo da psicologia, mas o próprio Freud ele abandonou a hipnose por uma época, né? Porque ele achava que não curava os sintomas, ele aliviava, mas não curava. Com o tempo, com os estudos, foi se percebendo que sim, que tem um alívio e, na verdade, dentro da hipnose se pode fazer um trabalho de transpessoal, que também já entra na questão da regressão de memória, né? Que tem um trabalho magnífico. Então, não é só alívio de sintomas, mas, principalmente, é o cuidar e o trabalho de esgotar os sentimentos, para que a própria pessoa ela consiga encontrar a sua autocura. Eu tenho uma experiência com isso que eu quero saber se é exatamente isso. Eu fiz o curso do Leader Training do Tadashi Kadomoto, em Campinas, que é um terapeuta transpessoal. Ele diz que não é coach, ele é mais do que isso, né? E ele é meio uma espécie de guru dos executivos brasileiros. E eu fui convidada para fazer as entrevistas nacionais do Tadashi Kadomoto para o site dele. Para fazer essas entrevistas, ele veio gravar aqui, eu tive que fazer o treinamento, que não foi nenhum sacrifício, ao contrário, para entender um pouco mais do trabalho dele. E lá eles fazem uma espécie de regressão, que eles chamam que é regressão consciente, com as pessoas, em determinado momento, deitadas num grande salão, onde ela é usado principalmente a respiração e que você consegue voltar, algumas pessoas voltam mesmo nessa viagem e se entregam, mas eu acho que é bem pessoal, bem de entrega, é inclusive polêmico, né?
até o ventre da mãe. É isso, hipnose, essa hipnoterapia contemporânea? Também, isso mesmo. E a gente trabalha muito com a respiração, inclusive nós vamos falar já desse assunto, né, que também tem um pouco da questão da ansiedade. A respiração, ela é tudo, porque para poder eu entrar em contato comigo mesmo, eu preciso respirar profundamente, porque eu observando a minha respiração, juntamente com as batidas do meu coração, eu consigo me desligar do mundo exterior e penetrar no meu mundo interior. Que tem a ver com o zazen, que chamam, né? Que é você inspirar pelo nariz e soltar pela boca, e é um processo de esvaziamento do cérebro. Isso, porque como você solta pela boca, que é a expiração, você está liberando o quê? As toxinas do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos. Você esvazia de pensamento. Esvazia. Mas é possível de ficar pensamento. sem pensar nada? Sim, quando há um treino, a meditação é justamente isso. Quando a gente treina a meditação e ela seja diária, você vai aumentando o tempo que você fica em silêncio e consigo mesmo se observando os seus sentimentos, observando o seu corpo, você começa a entrar num processo de ficar mais tempo. É possível, sim. No caso da ansiedade, quando ela sai do nível da expectativa para ficar algo que atrapalha a sua vida, a respiração, ela pode ajudar? E ela só ajuda com a ajuda de um psicólogo ou um terapeuta nessa área? Qual é o momento de procurar o médico que essa luz acende? Muito bem. Ela só ajuda, Maia, a respiração. Se você pode estar num momento estressante da sua vida, não precisa estar perto nem de um psicólogo, nem de um médico, nem de um especialista, você está num fator estressante, só você e a situação ali. Se você se acalmar, respirar, né, se possível até beber uma água, qualquer coisa que você faça, você vai ver que o que você vai agir, a forma que você vai agir é completamente diferente. Você está mais calmo, mais tranquila. A respiração, inclusive, ela faz parte de um processo que a gente chama da autocura, porque ela vai acalmar a sua mente. É como contar até e o seu 10 em coração. japonês que falam. Muito que bem. tem até uma campanha do Ministério da Justiça que diz conte até 100. Claro que eu não estou falando em japonês eu adicionei. Mas conte até 100 antes de você partir para uma briga, antes de você tomar uma decisão difícil, antes de você agredir uma pessoa que não se deve agredir nunca, antes de você pensar em bater no seu filho, por exemplo, que não se deve bater. Conte até 100, na verdade, né? Então, talvez esse contar até 100 é o de acalmar. Quando as pessoas dizem que elas estão ansiosas, elas estão se referindo exatamente a quê? Muito bem. Quando as pessoas dizem que estão ansiosas, na verdade, você está ansioso de quê? Bom, se nós, eu falo você, mas se nós estamos juntos, somos nós. Vamos colocar para a gente. Se nós estamos muito ligados ao passado, nós estamos estagnados. Nós estamos parados no tempo. Nós estamos somente vendo algo que já passou. E esse já passou, a gente não vai voltar atrás e não vai refazer. Então, a gente se enche muito de culpa, se enche muito de medo de errar novamente, medo do fracasso, a gente se enche de estagnação, a gente não vai para frente. E isso está muito ligado ao quê? À depressão. Muito bem, isso quando a gente está parado no tempo. Quando nós estamos muito ligados ao futuro, a gente se enche de quê? De ansiedade. A gente está sempre ligado ao futuro. Na verdade, Maia, esse é o nosso maior desafio enquanto seres humanos. Não saber viver o presente. Isso, Está sempre em muito tempos bem. diferentes, que já foram, Sim. que não nos pertencem. Ou que não nos pertence ainda. Então, esse aqui e agora é o nosso maior desafio. É o respirar, é o parar, é o contar até 100 que você acabou de dizer. Esse sim é um grande desafio de qualquer um de nós. Qual é a participação do sistema nervoso central nessa crise de pânico, quando a ansiedade chega a níveis extremos? Bom, quando nós estamos ansiosos, extremamente ansiosos, o que vai acontecer? Todo o nosso corpo se enche da adrenalina. Então, a gente fica sempre em alerta o tempo inteiro. Então, o sistema nervoso central, ele fica sempre na alerta, sempre
esperando alguma Como coisa é importante acontecer. o sistema nervoso Demais, central, é o que controla todo o nosso organismo. Né? Então, você está sempre esperando o fator estressor chegar. E ele, às vezes, nem chega. Mas o seu corpo está todo alerta. Então, se seu corpo está sempre, o tempo todo em alerta, imagine aí o que vai acontecer com ele. Né? Os sintomas que vão aparecer. A tensão muito grande. A dores de cabeça, que já são os problemas físicos que aparecem. Então, na verdade, tudo o que acontece na nossa mente reflete no nosso corpo físico de uma certa forma. Como é que é o tratamento para as crises extremas de ansiedade? São medicamentos, são terapias? Porque tem alguns remédios, as pessoas às vezes se automedicam, né? Tem remédios, por exemplo, que tem até o próprio nome quase como de ansiedade. Os ansiopaques da vida. Não se deve tomar remédio sem prescrição médica. Mas esses tratamentos, eles são à base de medicamentos também ou só em casos extremos? Muito bem. Em casos extremos, eles são mais indicados. Na verdade, precisa ser em dois polos. O tratamento medicamentoso, juntamente, precisa ser junto com o tratamento terapêutico. Por quê? Porque a medicação ela vai atuar no sintoma. É importante demais. E sempre, claro, com a prescrição do médico. Já a psicoterapia, como é que ela vai atuar? Ela vai atuar de forma fundamental, eu diria. Porque não adianta nós tratarmos só os sintomas e as consequências daquela situação que você está vivendo. Você precisa e deve trabalhar a causa do que você está vivenciando. Se a ansiedade está aqui instalada, ela é uma consequência. E se ela é uma consequência, na verdade, existe uma causa. E essa causa, geralmente, está num passado, em algum lugar na sua vida. E só você, como um ser único, Maia, que nós somos, você é uma pessoa, eu sou outra, cada um de nós aqui temos uma história de vida diferente, pessoal, então só nós, a nossa consciência é que pode ir lá buscar onde exatamente está a causa do problema. Vamos para a pergunta da nossa área VIP. Pois não. Boa noite. Quem vai fazer dos dois? Vocês. Sou eu. Diga. Está ligado o microfone, pode usar. Olá, boa noite. Meu nome é Dora, sou aluna do 5º período da Faculdade de Faíbra. E gostaria de saber da doutora se o que acontece comigo está relacionado à ansiedade. O que acontece? Eu tenho um problema no meu dia a dia de consumismo mesmo. Eu gosto muito de comprar. E se eu vejo algo que eu não consigo comprar, eu chego a perder o sono. E fico com aquela coisa o dia todo, pensando naquilo, pensando. E enquanto eu não consigo, aquela roupa, por exemplo, enquanto eu não consigo adquirir aquela peça de roupa ali, eu não fico sossegada. Eu gostaria de saber se isso está relacionado à ansiedade. Obrigada. Isso é bem comum, né? Comum. Foi boa a pergunta dela, porque trouxe a gente para o dia a dia mesmo. Foi ótimo, né? A pergunta, muito bem. Eu acredito muito que está, sim, ligado à ansiedade. Claro que para isso, para poder eu dizer alguma coisa em relação a você, preciso ter um estudo mais aprofundado, uma conversa. Mas, de acordo com o que você está dizendo, é como o consumismo em si, você está sempre comprando, você está indo em busca de quê? De algo que te satisfaça. E essa satisfação, será que está nas lojas? Será que realmente você está em busca do quê? O que você quer mostrar para si? Está com fome de quê? Consumir para si. Será que realmente é algo que está externo ou algo que está interno? Quais Certo? são os outros distúrbios que a ansiedade acaba trazendo junto com ela? A ansiedade, quando ela não é bem tratada no início, na verdade, ela começa a aparecer uns transtornos, que é o próprio transtorno da ansiedade. Ela tem uns sintomas muito mais fortes, muito mais agudos. Ela consegue ir para um momento onde a pessoa já pode ir para um transtorno de pânico, por exemplo, a síndrome do pânico, onde os efeitos físicos são muito maiores, ela se treme. Não, e tem pessoas que ficam geladas, e a mão, o suor, você faz isso e a mão pinga. Você é ansioso, Dó? Cadê teu microfone? Desde quando eu ver se ele encontra o microfone aí para poder falar sobre a ansiedade dele. Os sintomas é tipo suor,
Além A dessa coisa sudorese. da sudorese, Você até falou no início, o sono, a o perda de sono. sono. Quais são os outros Né? que a Na gente tem que verdade, ficar a atento? taquicardia, Taquicardia. dores de cabeça, não é? A necessidade de ir no banheiro, quando você está esperando um resultado de um vestibular, o resultado de um concurso, está o tempo todo indo no banheiro, ou vomitar, ou uma diarreia mesmo, quer dizer, Comer demais ou comer de menos. está muito ligada à questão de comer. Você está com a necessidade de colocar alguma coisa na sua boca. Saciar a fome. Saciar na verdade, a a fome, ansiedade. a sede. Exatamente. E isso vai muito, Maia, quando a gente vê a questão do oral, da boca, aí entra muito as outras questões, como, por exemplo, o excesso de álcool, não é? Que pode estar levando Porque as isso. pessoas talvez encontrem, talvez em drogas, há casos, uma porta que acha que vai ficar mais calmo, ficar mais relaxado. A gente não E sempre... faz piorar, na Exato, a gente verdade. não sempre está procurando no exterior algo que a gente precisa procurar no nosso interno. É. Você é ansioso? Vocês? Opa, a turma toda agora. A doutora estava falando na questão aí da pessoa que dá vômito, essas coisas e tal. Foi uma situação comigo, assim, no nascimento do meu primeiro filho, a ansiedade era tamanha que eu não conseguia parar de... Eu vomitava, ficava, sabe, aquela sensação, e eu digo, meu Deus do céu, era só ansiedade pela chegada da criança. E o segundo foi tranquilo. Já estava mais acostumado com aquela situação. E você, Dó, você é ansioso? Tem uma situação de Demais. ansiedade, assim, para Demais. contar pra gente? Toda vez antes de show, começa a doer o estômago, crise de ansiedade bem forte. E o que Toda você vez. faz? Hoje em dia eu sento e choro. É mesmo? Só. O que ele tem que fazer? Qual seria a dica boa pro Dó? Uma coisa importante que eu vou dizer aí para os artistas é que você pode ver em qualquer entrevista, artistas de 30 anos de carreira, 40 anos, todas as vezes que vão entrar no palco, existe uma ansiedade, não é isso? Sim. Eles têm aquele... inclusive falam, acredito que vocês dizem a mesma coisa, que é bom, porque eles estão sendo essa expectativa gostosa de começar. Mas quando né? chega ao ponto de chorar, de Na verdade, sentir é uma essas forma que ele dores. achou de colocar para fora aquela ansiedade. Isso não é ruim, não. Foi uma forma muito particular dele, sentar ali no cantinho, não é? E chorar. Sim, sim. Eu já tenho esse lance da dor, né? Mas não tenho, acho que não tem remédio para isso, até porque vem a adrenalina e tudo mais e faz parte, né? Se não tiver, o show não é a mesma coisa. Né? Dizem que a ansiedade está sofrendo pelo futuro, né? Você E a ali é o nostalgia presente, né? sofrendo pelo passado, né? Dizem. E você, Amanda? Bastante. Mesma coisa, o estômago começa a doer, nossa. E Frio quando na é um dia- barriga. frio na barriga, quando é um dia antes eu não durmo. Não tem que faça eu dormir, fico acordada pensando, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? E sofrendo por antecipação. Quando, na verdade, isso acontece, que chega o show, chega, né, o espetáculo dores. aí, tudo bem, muito bem. Passou, aí já melhorou os sintomas, né, desaparece, né? E quando acontece algo que, por exemplo, que vocês evitam a situação estressante, se vocês fizerem tudo isso e deixar de fazer o show, não está se prejudicando? É verdade. É aí onde está o Eles problema. encaram, né? Encaram. A gente encara. As Isso. pessoas, porque cada um tem o seu show particular. Às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento, às vezes tem sempre uma área na nossa vida que é desafiadora e que Isso. deixa a gente fora de uma zona de conforto. E hoje em dia, às vezes, tem um transtorno tão grande que às vezes nos impede até de sair de casa. Né? Só o fato de você sair de casa, principalmente pelos medos que nós estamos mesmo do mundo contemporâneo, da violência, é um fato estressor, estressante, que pode levar a uma ansiedade muito grande. Eu acho que a questão ainda do alinhamento do espiritual com o mental e o coração, o afetivo, que a gente fala de coração, mas na verdade está tudo na cabeça. Esse alinhamento, ele é super importante. Maia, você agora tocou no assunto que eu queria. É o alinhamento do coração, do corpo, da mente e do espírito. Nós somos seres biopsíquicos socioespirituais. Na verdade, toda e qualquer situação que a gente esteja vivendo, de ansiedade ou de qualquer outras doenças mentais, espirituais, elas estão dentro da gente, né? E também a cura delas depende de tudo isso. Nós temos que buscar essa autocura diante do espiritual, né? E aqui a gente Até não porque tá... a paz que vem de Deus, ela é a perfeita. Exatamente. Então, quando A verdadeira. você fez uma pergunta muito interessante. Bom, Alcione, e como é que a gente pode fazer? O que essas pessoas estão em busca quando estão ansiosas? Estão em busca de quê? De
estão cheias do paz. vazio existencial, É. estão em busca de paz. E, geralmente, nós, pela nossa própria educação, nós vamos sempre buscar essa paz de coração aonde? No que está fora. Nós fomos educados para ir em busca sempre do ter, do dinheiro, do poder. E a gente acredita que a nossa felicidade está aí. E nisso não é verdade. Do que a gente tem se preenchido, na Isso, verdade, nós estamos né? preenchidos de quê? Pode ser a denominação que for, pode ser Deus, pode ser o sentido da vida, seja o que for que nós possamos, a nomenclatura que usamos. Mas nós estamos, sim, indo em busca desse sentido de vida. Muito bem, queria agradecer à doutora Alcione Garcia, psicóloga, para falar sobre esse tema que é a questão da ansiedade. São temas recorrentes nas nossas pautas, porque os nossos telespectadores pedem muito para falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar para dizer para vocês das dicas de livros da livraria Anchieta. Você sabe que Anchieta está com 2 endereços, Álvaro Mendes e também na Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste de Teresina, e em São Luís, Anchieta é a livraria moderna. E tem sempre dicas de livros técnicos, científicos, mas de livros de toda a ordem. Você quer ler, quer estudar, quer se aprofundar no assunto, quer ter conteúdo, o lugar certo é Anchieta. A Criatividade S.A., provavelmente o melhor livro de negócios já escrito, quem diz isso é a Forbes, né? Superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Que bacana isso, gostou? É muito legal, Dó. Tem lá na Anchieta. O Dó também, o olho dele brilhou igual o meu quando eu vi. A Bibliotecária de Auschwitz. Um romance baseado numa história real. Você sabe do que aconteceu em Auschwitz, né? Ligada ao nazismo, a várias pessoas que morreram, né? Um genocídio realmente. E aqui fala sobre a bibliotecária, que é uma garota de 14 anos, um professor, 8 livros, esperança. E aí a gente está falando da Segunda Guerra Mundial. É realmente um enredo e uma história baseada em fatos reais, porque infelizmente essa história aconteceu. Eu vou para o intervalo comercial com o Niuei, o Dó e a Amanda, e daqui a pouco eu estou de volta com a nossa área VIP de conteúdo, falando sobre projetos solidários com crianças e idosos também. Até já! Kiss me, I want to feel it barely mindly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear some shoes and I will wear my dress. Beneath the velvet twilight, lead me. I want the moonlit floor, lift your open hand. Just right out the band to make me fight for us, dance, silver moon sparkling. So kiss me.